ao doutor Rembrandt, com as regras da casa, Vossa Excelência as conhece. Aos 13 minutos, informaremos a Vossa Excelência. Esteja à vontade. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, agradecendo pela atenção e gentileza de sempre, com que trata a mim e a todos os advogados que participam da sessão de julgamento perante esta Egrégia Câmara Criminal. Cumprimento o desembargador Ronaldo Queiroga, relator. Cumprimento o desembargador Fred Coutinho. Cumprimento o doutor Júnior. Cumprimento o ilustre representante, doutor Joaci, do Ministério Público, a quem fica aqui o meu respeito e a minha admiração a Vossa Excelência. Cumprimento os senhores serventuários e cumprimento os nobres colegas advogados, e aqui eu faço em nome da pessoa de doutor Claudinei Torres, advogado combativo da minha saudosa e querida Campina Grande. No caso em concreto, só a assistência de acusação sustenta a tese da necessidade de condenação do apelado. Apenas a assistência de acusação. E aqui é necessário, desde logo, trazer à colação e apreciação de Vossas Excelências o histórico cronológico dos fatos deste processo que eu, desembargador Ricardo Vital, acompanho desde o seu nascedor. Portanto, desde o ano de 2016 que eu sou advogado nesse processo do investigado, o senhor José Domingos. A primeira coisa que tem que se dizer aqui é o seguinte: houve a instauração do inquérito em 2016 para 2017, e naquela oportunidade, em 2017, a autoridade policial, na verdade, duas delegadas da Polícia Civil, subscreveram um relatório de conclusão da investigação do desembargador Fred, dizendo o seguinte: não há provas de que esse fato tenha acontecido. Isso se trata, em verdade, de uma história. A delegada, desembargador Ronaldo, coloca a palavra com a letra E, numa clara demonstração de que não procede a acusação que é objeto dos presentes autos. Ministério Público, ato contínuo, se manifesta pelo arquivamento da investigação, que é acolhido pelo douto juiz da 4ª Vara Criminal. Apenas no ano de 2020, portanto, 2 ou 3 anos depois, a genitora da suposta vítima aduz que haveria fatos novos, provas novas, e, de forma muito insistente, requer por diversas oportunidades a reabertura das investigações. Naquela oportunidade, o Ministério Público entendeu por bem oferecer a ação penal. Embora, repito, embora registre-se, a autoridade policial, mais uma vez naquela oportunidade, se manifestou no sentido de que não haveria nem comprovação da autoria e nem comprovação mínima indiciária da materialidade, no caso em concreto, e opinou pela inexistência de fatos novos e que não haveria a possibilidade de continuidade da investigação. Mesmo assim, o Ministério Público, que tecnicamente é possível, propôs a ação penal. Pois bem, embora não houvesse fatos novos, isso lesasse inclusive entendimento sumulado do Supremo, a defesa entendeu por bem não impetrar habeas corpus naquela oportunidade, porque queríamos instruir o processo. Vamos instruir o processo? Vamos instruir. E houve a instrução de forma minuciosa e detalhada, conduzida pelo doutor Fabrício Meira Macedo, que é um juiz conhecido por ser técnico, sério e atento à produção da prova durante a instrução criminal. E, ao final, doutor Júnior, o Ministério Público de primeiro grau apresenta alegações finais pleiteando a absolvição do réu. Sentença, por conseguinte, absolutória, parecer do ilustre procurador de justiça, doutor Joaci, presente nessa sessão, também no sentido da manutenção da sentença absolutória. Como se não fosse suficiente, e aí me permitam retornar à instrução, a autoridade policial que subscreve o relatório
de ausência de indiciamento do ora apelado, foi ouvida como testemunha no processo e manteve e reafirmou que, embora tenha se esforçado para visualizar e identificar, ainda que de forma indiciária, uma comprovação da autoria da materialidade, assim não foi possível realizar naquele instante, e ela manteve o entendimento, assim como a própria agente de polícia civil que participou das investigações. Então, aqui, desembargador Ronaldo, desembargador Fred, desembargador Ricardo Vital, e cumprimentando também o desembargador Márcio Murilo, que nos dá a graça de sua presença de forma virtual. O Ministério Público da Paraíba, no processo de primeiro grau, se manifesta por duas vezes, concordando e reconhecendo a inexistência de crime, no caso em concreto. A autoridade policial também assim o faz, inclusive o relatório é subscrito por duas delegadas de Polícia Civil, de Campina Grande. Ouvida em juízo, a mesma delegada mantém o entendimento, assim como a agente de Polícia Civil. Ministério Público, além das alegações finais, pleiteando a absolvição do acusado, o Ministério Público de segundo grau, se manifesta também pela necessidade de manutenção da absolvição do ora apelado. Então, com esses apontamentos iniciais, a defesa do apelado registra que apenas a assistência da acusação, no caso em concreto, suscita e entende que haveria provas, embora tenha assim reconhecido que há provas em contrário na sustentação oral que me antecedeu, mas apenas a assistência da acusação sustenta que haveria provas suficientes para a condenação do apelado, o que data máxima venha não corresponde com a realidade probatória do processo. Primeiro ponto, sobre as provas produzidas nos autos. Por diversas vezes foi suscitado na sustentação oral que me antecedeu, e aí eu faço de forma respeitosa, mas não corresponde à realidade dos fatos. Não consta nos autos diligência policial que tenha tratado de reconhecimento do acusado nos autos. Essa prova não foi produzida e ela não consta nos autos, o que inclusive foi, data máxima venha, reconhecido da tribuna, embora tenha sido feita menção a essa prova, mas essa prova não foi produzida. Sobre a fala da vítima, é ser disso que a fala da vítima, a palavra da suposta vítima, tem muita força no ambiente de um processo de estupro de vulnerável, como é o caso dos autos. Mas, data máxima venha, também não procede o fato de que haja um relato contundente sobre a dinâmica dos fatos, a dinâmica da acusação, a dinâmica do suposto crime que teria sido, em tese, cometido pelo acusado. E quem está dizendo isso não sou eu, não é a defesa do réu, não é a defesa do apelado, não. É o depoimento da doutora Armenha, psicóloga, que foi ouvida durante a instrução do processo, e ela diz, aspas, nunca ela, a vítima, teve uma narrativa completa dizendo que aconteceu isso ou isso. Foi na escola, foi o cara da cantina. Tudo isso quem repassou as informações para mim anteriormente foi a genitora da menor. Fecha aspas. E a sentença, de forma elucidativa, uma sentença de 11 laudas, desembargador Fred. 11 laudas do doutor Fabrício, que, repito, conduziu atentamente, participando ativamente de todas as audiências com questionamentos às testemunhas. A sentença de 11 laudas, ela trata de todos os depoimentos, desembargador Ronaldo, Vossa Excelência teve a oportunidade na condição de relator de apreciá-la. Todos os depoimentos foram devidamente pontuados e destrinchados pela sentença. E a sentença diz, aspas, em caso, extrai-se da leitura dos autos, a doutora Cátia Luciana realizou uma inspeção na região sem constatar indícios de violências, como fissuras, ferimentos, cicatrizes, etc. Registre-se, a doutora Cátia Luciana é médica, ginecologista, que atendeu a menor à época dos fatos. Tal fato vai de encontro ao narrado pela genitora da criança, quando afirmou que sua filha narrara que havia saído sangue, tendo a menor sentido, aspas, muita dor em razão de alguém ter, aspas, machucado o pipiu, fecha aspas. Essa é a expressão que foi trazida pela testemunha, a doutora Cátia Luciana, médica. Ademais, segue a sentença.
durante a oitiva da vítima, essa demonstra não lembrar dos fatos com a exatidão necessária para que se possa comprovar que foi o réu quem de fato praticou o delito contra ela. Isso é o magistrado dizendo. Forçoso observar que a ofendida sequer narrou de forma espontânea os fatos, havendo, quando seu depoimento prestado por meio da equipe especializada, pedido para escrever sobre o ocorrido, limitando-se a responder poucas perguntas. E aqui eu quero fazer um arremate e eu passo para um ponto atinente à contradição, que não é acessória da palavra da vítima, num determinado particular que destricharei neste exato instante. Segue a sentença. Afirma Maria Cecília que o fato teria acontecido em um dia de semana, em um dia de aula, com pessoas circulando nos corredores e outras aulas sendo ministradas na escola. O que contrasta, a sentença afirma, o que contrasta com as afirmações da sua genitora, no sentido de que o fato teria acontecido durante um sábado, quando o comparecimento da vítima para participar das aulas de xadrez. Fecha aspas. Aqui há uma contradição contundente, importantíssima para o deslindo do presente caso. O inquérito apurou que esse fato teria acontecido num sábado pela manhã. Narra o testemunho da genitora da vítima que a suposta vítima estaria assistindo uma aula de xadrez. Terminada esta aula de xadrez, ela teria se dirigido à cantina, onde teria sido abordada pelo funcionário da cantina, que teria conduzido a vítima para uma sala de psicologia daquela instituição de ensino campinense, onde há um bloco e uma certa distância considerável entre um ponto e outro, e dentro daquela sala de psicologia teria realizado o ato criminoso. Essa é a narrativa, esse é o fato que se busca esclarecer no inquérito. Quando da oitiva em juízo, há uma mudança e a denúncia é oferecida, levando em consideração essa circunstância atinente ao sábado. Quando há um depoimento em juízo, há uma informação de que não foi no sábado, não. Foi durante as aulas. Foi durante as aulas, teria sido durante as aulas. Em que momento? Na hora do intervalo. Excelências, nós estamos falando de uma instituição de ensino campinense que tinha cerca de 4.000 alunos matriculados, que foi confirmado pelo depoimento do professor Carlos Barbosa, diretor-geral daquela instituição de ensino, em juízo ouvido na condição de declarante. Sobre a dinâmica dos fatos apontados na denúncia de que teria acontecido num sábado, também não procede. Absolutamente. O réu é funcionário da cantina e ainda hoje, doutor. Bertrand, com licença, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Vou fechar, senhor presidente. Muito obrigado. O réu é funcionário da cantina e não trabalhava aos sábados. Ficou demonstrado nos depoimentos das testemunhas que trabalham com ele, porque ele mora em Massaranduba. Não tinha acesso à sala de psicologia porque ele é funcionário da cantina, ele não é funcionário da instituição de ensino. A testemunha psicóloga daquela instituição de ensino afirma que ela não, que só quem tem as chaves da sala, doutor Naldo, até por uma questão de sigilo profissional, é a própria psicóloga. Não é todo mundo que pode entrar na sala de da psicóloga. E a título de arremate, eu quero fazer um destaque importantíssimo da prova produzida no bojo das investigações, desembargador Ricardo Vital. A autoridade policial esteve presencialmente na instituição de ensino daquela cidade onde esses fatos teriam, em tese, acontecido. E constatou, na diligência identificada como recognição visual gráfica, aspas, o percurso entre a árvore e a sala é muito extenso, atravessando uma área muito grande, sendo improvável que uma criança seja levada à força até a sala sem serem vistos por alguém. Segue a mencionada prova. Na conversa com a menor, constatamos total falta de objetividade e clareza, pois ela em nenhum momento narrou o fato ou uma sentença completa. Ela não soube dizer como foi levada da árvore até a sala, só afirmando com a cabeça que foi levada à força. Senhor presidente, eu teria matéria de fato, de prova e de direito para passar aqui na tribuna por mais de 1 hora. Afinal de contas, são 8 anos que esse processo tramita,
no inquérito e na ação penal. Como o tempo, infelizmente, está se encerrando, a defesa requer, em consonância ao entendimento do Ministério Público, de primeiro e de segundo grau, a manutenção da sentença absolutória. É o que se requer, senhor presidente. Muito obrigado.